Pode-se dizer que esse vídeo é uma parte 2 do vídeo de Deltarune, capítulo 1 é ruim. Então, se você quiser entender mais esse vídeo, que eu duvido, vê lá o vídeo. Mas agora chega de enrolação. Deltarune capítulo 2 é minimamente melhor que o 1. Mas minimamente não é uma palavra certa não. É bem melhor que o capítulo 1. Ele aborda muito mais a gameplay do jogo, a história também. E o desenvolvimento dos personagens acaba ficando mais escanteio. Porque a gente já conhece, tipo assim, todos eles. Apenas alguns personagens específicos, como a Noelle e o Berdly, a gente não conhece eles. Mas eles não são importantes. Não para o jogo em si. Para esse capítulo eles são sim importantes. Mas eu não vejo eles participando dos próximos capítulos, igual como vai lançar o Tails e o 4, por exemplo. Vejo eles como fazendo parte apenas do capítulo 2. Não são muito importantes, mas ainda assim vão ter suas participações. E a história do capítulo 2 é bem abordada, bem mais interessante que a do capítulo 1. Em resumo, a gente tem todo mundo cibernético e agora vai ter que derrotar a rainha de lá. Que é quase a mesma coisa da história do capítulo 1, mas acaba sendo mais interessante porque vamos ter muitas mais batalhas, vamos ter várias micro-interações bem mais engraçadas e legais do que do capítulo 1 e outras mecânicas que, na minha opinião, acabam chamando muito mais a atenção do capítulo 1. Eu sei que o capítulo 1 é basicamente um epílogo, basicamente uma demo ou uma alfa do Deltarune, mas ainda assim é chamado de capítulo e mesmo sendo de graça, tá ali para ser jogado. E indo para a gameplay do jogo, em vez de a gente só usar a Suzy, o Chris e o Halsey, a gente vai poder também utilizar a Noelle, uma personagem que acaba tendo uma participação bem interessante nesse capítulo, porque ela faz uma das rotas secundárias desse capítulo. E eu digo umas porque esse capítulo, entre aspas, tem várias micro-rotas diferentes, mas muda um diálogozinho ou outro, e ela em si faz uma rota principal secreta. E é algo que eu não esperava. O próprio Toby Fox falou que não pretendia fazer rotas como pacifista, neutra ou genocida. Mas, aparentemente, o capítulo 2 é uma exceção. Ou os próximos capítulos vão ter também essas opções de rotas secretas. E talvez, se todo capítulo a gente fizer essas rotas secretas, a gente possa ter um final diferente. Tendo Deltarune 2 finais principais, onde você só faz as rotas secretas e outro que você segue o jogo normal. Mas isso é tudo teoria minha. E a rota secreta acaba diminuindo muito o jogo. Desse é tipo assim, corta metade do jogo e vai entregar uma luta bem legal. Não vou te dizer incrível assim, porque ela não muda muita coisa da luta contra o Spantum. Mas ainda assim acaba dando uma boa diferenciada, porque lutar um X1 com um boss secreto é um bagulho bem punk. E falando no Spantum, temos esse personagem que, diferente do Devil como boss secreto do capítulo 1, o Spantum Nel é um boss muito, mas muito melhor que o boss secreto do capítulo 1. Ele tem tudo que o Devil não tem. Uma interação antes de a gente ir e realmente lutar contra ele, uma história que ele fala, entre aspas, no meio da luta, e um carisma impressionante. Por a gente já falar com ele antes dessa luta acontecer, a gente já tem uma pequena noção do personagem. Então a gente não vai ficar meio perdido porque a gente está lutando do nada com um palhaço aleatório que estava preso. E as pouquíssimas dicas que o capítulo 1 entrega do Devil não são suficientes para você ir e entender por si só. Você tem que ver um vídeo e alguma coisa. Não é como você pudesse tirar uma dedução por si próprio. Não, você precisa ir entender por meios externos. Diferente do Spantum, que dá para ter uma pequena noção do que ele é naquele mundo. Bom, aparentemente, sem ter todas aquelas teorias relacionadas com o Gaster, o Spantum era um cara muito popular nas TV. Mas por algum motivo, do nada, a popularidade dele sumiu e ele acabou ficando no lixão. E o objetivo dele é roubar a alma do Chris para ir e de novo ser popular. E ele é muito interessante, porque em nenhuma parte do Deltarune, pelo menos até agora, né, não vamos saber do próximo capítulo, ninguém fala nada desse bagulho de alma e essas coisas.
Parece mesmo que esse negócio de determinação, essas coisas não existe no mundo de Deltarune. Mas por algum motivo o Spamton é o único que menciona isso no jogo inteiro. E aparentemente, pelo Spamton saber disso, o Chris acaba ficando com muito medo. Reforçando mais ainda aquela teoria que o Chris aparentemente tem a alma da Frisk junto com a da Kara e... eu não sou o melhor cara para explicar a história de Deltarune, muito menos de Undertale, que eu só sei o básico. Mas falando da luta do Spamton, com certeza é bem melhor do que a do Devil. Acaba sendo mais curta, mas a gente vai lutar contra ele 2 vezes, então ainda assim é bem interessante. A luta dele se resume em a gente ir e usar o coração amarelo para acertar tirinhos nele e para se defender dos golpes. Sendo algo muito legal, porque o coração amarelo não foi muito abordado no Undertale normal, só foi usado em uma luta. E sendo uma luta de boss secreto, ele vai ser usado bem melhor, porque o boss secreto obviamente vai ser bem mais difícil do que outros inimigos normais. E se o Deltarune Capítulo 3 seguir essa mesma pegada dos boss secretos, que é usar as almas do Undertale que não foram muito bem utilizadas, como a alma roxa ou mesmo a alma verde, vai ser bem legal. Com certeza o Spamton é o melhor ou o melhor personagem abordado nesse capítulo 2. E em resumo, é isso mesmo. Não tenho muito para falar do capítulo 2, mas com certeza ele é bem melhor do que o Deltarune capítulo 1. E não tão bom quanto o Undertale, mas ainda assim tem o seu mérito.